Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema da minha pregação agora, ele é muito importante e será a força da oração em família. Então não é só a força da oração, é a força da oração em família. Diga para quem está do seu lado, vai ser incrível. Deus vai nos ensinar como é importante orar em família, não sozinho, não cada um no seu canto. Vamos aprender a orar em família. Vocês querem aprender, sim ou não? Eu começo com o catecismo da Igreja Católica. Se você perguntar para a igreja o que é oração, o catecismo da Igreja Católica responde no parágrafo 2558. 2558. E o catecismo usa uma frase de Teresinha do Menino Jesus. O que é oração? Teresinha responde: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Olha que simples a definição de Teresinha. Diga comigo, a oração é um impulso do coração. A oração é um olhar lançado ao céu. É um grito de reconhecimento. É um grito de amor no meio da provação ou no meio da alegria. Veja, já definimos o que é oração. Uma grande definição de Teresinha. Então toda vez que você tem um impulso do coração para Deus, você nem está usando palavras, nem está usando palavras, mas é um impulso do coração. Seu coração se dirige a Deus, na hora da dor ou na hora da provação, você já está rezando. A oração é um grito. Quantas vezes você gritou a Deus, lá no teu coração, às vezes sem usar palavras. Oração é um grito da alma, no meio da provação ou no meio da alegria. Parágrafo 2559 continua. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Então, duas coisas que é a oração: elevação da alma a Deus, e é onde você faz os seus pedidos. Pedidos convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. E aí o catecismo diz algo importante: a humildade é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, segundo Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Amém? Parágrafo
2562. O catecismo vai dizer a oração como aliança. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. E o Catecismo da Igreja Católica diz: é o coração que reza. Diga comigo, é o coração que reza. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz algo impressionante: se o coração está longe de Deus, a oração é vã. Se é o coração que reza, se o coração está longe, a oração não tem sentido. Então você só está rezando com os lábios, mas o coração está longe. Quanta gente vai para a missa assim? Vai para a missa por obrigação, o coração está longe, está só de corpo presente na missa, não está rezando. Nem todo mundo que foi para a missa rezou, porque o coração está longe. O coração é a casa em que estou, é onde eu moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, para onde eu desço. Ele é o nosso centro escondido, inatingível pela razão ou por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondar e conhecer o nosso coração. Ele é o lugar da decisão, que está no mais profundo das nossas tendências psíquicas. O nosso coração é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro. Gente, tudo isso o teu coração é o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem. Diga comigo, a oração é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem, brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida ao Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus, feito homem. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai, infinitamente bom com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença de Deus. Diga comigo, a vida de oração consiste em estar habitualmente na presença de Deus e em comunhão com Ele. Pronto. Aqui eu fiz uma pequena introdução com o Catecismo da Igreja Católica, para que nós entendamos o que é oração. Irmão e irmã, dizem os santos que quem reza se salva, quem não reza vai se perder. Se você rezar, você vai se salvar. Se você não rezar, você vai se perder. Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer que uma pessoa que não reza, o demônio não precisa fazer nada com ela, porque ela está indo sozinha para o inferno. Uma pessoa que não reza, o diabo não tem trabalho nenhum, ela está descendo sozinha, escadaria abaixo, e vai para o inferno. Você só vai conseguir ir para o céu se você se tornar uma pessoa de oração. Você está entendendo isso, sim ou não? Diga para quem está do seu lado, então é urgente a gente começar a rezar.
Olha para quem está do seu lado e pergunta: você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Só dá para ir para o céu quem reza. Você entende isso, sim ou não? Quem reza se salva, quem não reza se perde. Então, se a sua família reza, sua família. Se a sua família não reza, sua família. Então essa pregação eu quero dedicar ela inteira para falar da força da oração em família. Porque o mundo de hoje faz muita coisa em família. Assiste série em família. Vocês assistiram já alguma série em família? Algum filme em família? Com a pipoquinha. Hoje as famílias de hoje passeiam em família, vão ao parque em família, vão ao cinema em família, vão à lanchonete, ao restaurante em família, passeiam, viajam em família, mas a pergunta é se rezam em família. Então às vezes faz de tudo em família, menos orar. E eu sei, se você chamar teus filhos: filho, vamos para o restaurante, vamos mamãe. E se você chamar: filho, vamos rezar o rosário, não mamãe. Por que a oração é tão difícil para nós? Por que nós não gostamos de rezar? Por que nós temos preguiça de rezar? Por que quando liga o filme, tem gente que fica antenada, não pisca, não dorme, se concentra e maratona na série, e vai que vai, começa a puxar uma Ave Maria, já abre boca? Por quê? Olha para quem está do seu lado e diga: por quê? Por que rezar é tão difícil? Diga para essa pessoa: é porque quando você reza, você está lutando no mundo espiritual. A tua carne não quer que você reze, porque a tua carne, ela quer os prazeres desta terra. Oração é para o espírito. A tua carne não gosta de rezar. Mas quando você reza, você entra em combate espiritual com o demônio e contra você mesmo. Queridos, Catecismo da Igreja Católica, não li esse trecho, mas vai dizer que a oração é um combate. Um combate contra o demônio e um combate contra você mesmo. É por isso que não é fácil rezar. Ei, a oração que eu estou pregando aqui hoje não é aquela oração de relaxamento. Vamos relaxar, vamos entrar num relaxamento, vamos entrar num modo zen. Não. A oração para a Igreja Católica é o que eu li aqui. A oração é aquilo que te coloca em comunhão com Deus. A oração é aquilo que coloca você em combate com o demônio. A oração é aquilo que faz você ter aliança com Deus. A oração é aquilo que faz você ter relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com relaxamento mental. Levanta a sua mão direita e diga: eu quero colocar mais oração na minha vida e da minha família. Vocês estão preparados? Vamos começar a abrir Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 41. Eu quero que você entenda que a oração, ela deve ser vigilância para nós.
Mateus 26, 41. Leia comigo, o que está escrito aí? Jesus falando: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne sua carne é fraca, meu querido. Sua carne não dá conta. Se você não rezar, você vira um beberrão, você vira um preguiçoso, você vira um fofoqueiro, você vira um mentiroso, você vira tudo que não presta. O que faz você se tornar uma pessoa melhor é quando você reza. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Quem reza se assemelha a Cristo, quem não reza se assemelha a bicho. A carne é fraca. Então o que a Bíblia está dizendo para nós? Que quando eu rezo eu fico forte. Quando eu rezo eu não faço as tendências da carne. Então uma pessoa que não reza, ela vai fazer tudo que a carne pede. Você está entendendo isso, sim ou não? Gente, uma coisa é certa: ou a carne vai vencer, ou o Espírito vai vencer. Diz Paulo apóstolo na carta aos Romanos que a carne e o Espírito vivem numa constante batalha. O que a carne quer, o Espírito não quer. O que o Espírito quer, a carne não quer. Diz a Bíblia que a carne não pode agradar a Deus. A carne não se converte. Essa carne quer o pecado. Essa carne quer os prazeres do mundo. Por isso a Bíblia está dizendo: Jesus, a carne é fraca. Quem vai vencer? A carne ou o Espírito? Quem você alimenta mais. Se você só fica em série, se você só fica em celular, se você só fica indo para o shopping, se você só fica em coisas mundanas deste mundo, pode ter certeza que a tua carne vencerá. Se você é uma pessoa de oração, portanto alimenta o Espírito, alimenta a alma, pode ter certeza que teu Espírito vai governar você. Entende isso, sim ou não? Jesus está falando para você orar. Se você não orar, você cairá em tentação. Você cairá na tentação da mentira, você cairá na tentação do adultério, você cairá na tentação da fofoca, você cairá na tentação do julgamento, você cairá, porque você não terá força por si mesmo para vencer essa situação. A carne é fraca. No dia que você achar que você é forte, você não entendeu nada. Na verdade, você é fraco. Está entendendo, sim ou não? Eu quero parar de fumar, Frei. Comece a rezar mais. Eu quero parar de usar drogas. Reze. Eu quero parar de ver pornografia. Reze. Porque sem oração a tua carne terá mais força. Com oração você coloca mais força no Espírito e vence pornografia, e vence prostituição, e vence masturbação, e vence adultério, e vence mentira, e vence fofoca, e vence tudo. Pela oração você vence tudo. Todas as batalhas, todas. O que vocês estavam cantando antes? Com Jesus? Com Jesus? Pela força? Nós vamos cantar de novo no final dessa pregação. Com Jesus tudo pode ser mudado. Jesus disse: a tua carne é fraca. Você duvida de Jesus? Olha para quem está do seu lado e diga: não duvide de Jesus. Tua carne é fraca. Tua carne só quer pecado. Para você não fazer o que ela quer e não cair na tentação, só tem um jeito: orar e vigiar. Olha nos olhos dela. Foi Jesus que falou. Dá um tapinha de leve na cara dela e fala: tu acorda. Aplauda essa palavra linda de Jesus. Lucas 21.
Lucas 21. Lucas 21, versículo 25. A 36. Lucas 21, 25 a 36. A volta de Jesus Cristo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Gente, isso aqui é muito importante, isso aqui é profecia para futuro, tá? Isso aqui ainda não aconteceu, isso aqui vai acontecer. Escuta Jesus falando. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia. Irão apoderar-se das nações, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males, na expectativa dos males que devem sobrevir sobre toda a terra. Isso é profecia. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos, levantai vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade eu vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Segue o texto, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer. Olha aí, gula. Cuidado para você não ficar pesado com a gula, e fica pesado mesmo. Com a embriaguez, e com as preocupações da vida, só fica preocupado com essa vida. Então essa é uma pessoa mundana, a vida dela é comer, beber e curtir a vida. Beber, comer e as preocupações com o trabalho, com faculdade, com a vida, preocupações da vida. Para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam sobre a terra. E aqui está o versículo que eu queria, mas eu li todo o texto para você entender o contexto da volta de Jesus. Aí ele termina dizendo, Jesus, versículo 36, leia comigo bem alto. Vigiai, pois em todo tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar de todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho de Deus. Você quer escapar disso? Jesus está falando para você escapar do que vai acontecer com a terra só se você rezar. Para a sua família escapar do que vai acontecer só se a sua família rezar. Está entendendo, sim ou não? Diga comigo, eu quero escapar. Então vou ter que tomar vergonha na cara. E eu vou ter que rezar mais. Só vai escapar quem? Amém? 1 Pedro. Gente, que palavra poderosa. Que pena que eu não posso ficar pregando mais, eu tenho que seguir a pregação. 1 Pedro 4, 7. 1 Pedro 4, versículo 7. Leia comigo bem alto. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Olha para quem está do seu lado e diga, o fim de todas as coisas está próximo.
Jesus está voltando. Você seja prudente e vigia na oração. Amém? Gente, ficou claro? Primeira coisa que eu quis trazer: oração é vigilância, para não cair em tentação, para escapar no dia do juízo final. Se você reza, você se salva. Se você não reza, você se perde. Agora a decisão é tua, se você quer rezar ou não. Jesus avisou. Então não é questão de querer. Ah, mas eu não estou com vontade de rezar. Reza sem vontade. Ou vocês acham que o Frei Gilson, todo dia que está lá na madrugada com vocês, acordando 4 da manhã, eu acordo às 3 da manhã, quem disse para vocês que todo dia meu corpo quer estar lá? Todo dia meu corpo pede para mim: Frei Gilson, por que você não fica nessa cama que está mais gostosa? Todo dia. Aí todo dia eu tenho que dizer para ele: você quer ficar aqui, mas minha alma precisa rezar. Eu vou acordar seu corpo infeliz e vou rezar. Porque se eu te escutar, você só quer cama, você nunca quer rezar. É por isso que Francisco de Assis chamava o seu próprio corpo, porque Francisco era assim: irmão sol, irmão lua. Não era assim, Francisco? Tudo é irmão. Irmã morte, tudo é irmão para Francisco. Sabe como ele chamava o próprio corpo dele? Irmão asno. Aquele bicho empacado, aquele bicho que não vai nem para frente nem para trás. Ele fala: vamos, irmão asno. Então quando Francisco precisava orar, e ele sentia que o corpo dele pedia cama, o corpo dele pedia descanso, o corpo dele pedia prazeres sensuais, ele dizia: vamos, irmão asno, vamos rezar, vamos fazer jejum, vamos batalhar. Não farei o que você quer, irmão asno. Olha para quem está do seu lado, diga: irmão asno, seu preguiçoso. Diga para ele: bora, irmão asno, bora acordar na madrugada, bora rezar. Aplaude o irmão asno que está do seu lado. Amém. Segunda coisa que eu quero te dizer: você, pergunto, alguém aqui, porque na pregação de ontem eu disse que o demônio vai vir para você. Ficou claro isso? Você querendo ou não, o diabo virá. O demônio, Apocalipse 12:12. O demônio desceu para vós, cheio de grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A pergunta que eu faço é: quando o demônio vier, e ele virá, você quer vencê-lo ou você quer ser derrotado? Você quer vencê-lo ou você quer ser derrotado? Como é que vence demônio? Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E no final da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus está dizendo o quê? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Eu quero ver vocês dizendo bem forte: e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus falou: quando vocês forem orar, rezem para que vocês não caiam em tentação, e reza para eu livrar vocês do demônio. E vocês vão vencer. Em outras palavras, se vocês rezarem, o diabo não terá poder sobre você. Se vocês rezarem, o diabo não terá poder sobre a sua família. A oração é o segredo. Ah, mas é porque na minha casa está tendo assombração. Ah, é porque na minha casa está tendo isso. É porque na minha casa está tendo aquilo. É só rezar, meu filho. Meu filho, a oração resolve tudo, expulsa qualquer capeta. Qualquer um. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de 11
a 12. Paulo vai falar do combate espiritual. Efésios 6, 11 a 12. Revesti-vos da armadura de Deus. Olha o que Paulo fala: é preciso se revestir da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Irmão, tem muita cilada para você, você não tem noção. Você não tem noção quanto plano o diabo já fez para você. Nesse momento que você está aqui sentadinho na Canção Nova, eles não estão tendo poder sobre você nessa hora. Você está guardado, você está selado, você está ouvindo palavra. Aqui não tem poder para o diabo na sua vida. Só que eles já estão fazendo reunião. Igual você está aqui na reunião ouvindo a palavra, se abastecendo, eles também estão fazendo reunião, porque eles falam assim: eles não vão ficar na Canção Nova o tempo todo. Eles não vão ouvir palavra o tempo todo. Daqui a pouco ele vai chegar em casa. Então a primeira coisa que eu já vou fazer, o ônibus vai furar o pneu e eu vou fazer eles reclamar, esquecer tudo que o Frei pregou já. Tem gente que falou: não, Frei, não fura o pneu não do ônibus. Senão não chega em casa hoje. Tem gente que vai perder o avião. Não, não pode perder o avião. Mas se acontecer qualquer coisa, você não pode perder o espírito. Perdeu o avião, reza. Furou o pneu, reza. E aí você vai destruindo o diabo toda vez. Não deixar o diabo entrar pela reclamação, pela murmuração. Em todo o tempo eu rezo. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir. Senão você não vai resistir, amém? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Paulo está dizendo que você luta contra demônios. Quem vai dizer isso é o primeiro Papa da igreja. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9. Leia comigo. Sede sóbrios e vigiai. Primeira coisa, sede sóbrios. Por quê? Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem? Demônio quer devorar você, quer devorar sua família, está com fome. Versículo 9: resisti-lhes fortes na fé, vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Você está entendendo o combate, sim ou não? Abra agora a sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 9. Jesus vai falar que a oração expulsa demônio. Jesus vai falar que a oração é exorcismo. Diga comigo, a oração é exorcismo. Eu sei que muitos de vocês queriam exorcistas em casa, mas a verdade é que não vai ter exorcista para todo mundo, meu filho. Só para você ter noção, em cada diocese tem apenas um padre. A minha diocese tem mais de 3 milhões. Então é um padre, um exorcista para mais de 3 milhões de pessoas. Então é melhor você aprender a exorcizar o capeta. E Jesus te ensinou a exorcizá-lo. Marcos capítulo 9, versículo 29. O que está escrito aí? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela... Jesus está dizendo que a oração expulsa demônio. Quando você reza, quem aqui acorda na madrugada para rezar? Quando vocês acordaram na madrugada para rezar, os demônios foram expulsos da casa de vocês.
Mas não precisa ser só na madrugada. Quando você rezou durante o dia, quando você rezou à noite, quando você fez uma novena na sua casa, quando você fez qualquer tipo de oração de coração, você expulsou demônios. Diga comigo, a oração expulsa demônios. Amém. Agora, eu quero falar de um assunto muito importante. É preciso que você faça da sua casa um lugar de oração. Porque tem muita casa que é lugar de curtição. Tem muita casa que é lugar de bebedeira. O que eu mais fico triste é quando eu entro numa casa e tem até o lugar do barzinho, mas eu procuro um lugar de oração e não existe. Tem um lugar até do barzinho, mas não tem o lugar da oração. Tem o lugar da televisão, mas não tem o lugar de oração. E deixa eu falar uma coisa que eu falo com frequência com vocês. Muitos de vocês dizem assim: eu tenho um lugar de oração em casa. Onde que é? É lá na entrada da casa, na sala, onde todo mundo passa, e você nunca reza ali, porque ali é um lugar de passagem. É preciso que você gere na sua casa um lugar onde de fato você reze. É preciso que você gere na tua casa um ambiente onde você, se você falar, eu quero rezar agora, você vai conseguir ficar tranquilo ali. Não pode ser qualquer lugar. Então você tem o espaço da cozinha, você tem o espaço dos quartos, você tem o espaço da sala, você tem o espaço da lavanderia. E você poderia pensar o espaço da oração. Então diga comigo, eu preciso fazer da minha casa um lugar de oração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Versículo 13. Mateus 21, versículo 13. O que está escrito? E disse-lhes, está escrito, minha casa é uma casa de oração. Diga comigo. Então você tem que começar a proclamar o capítulo 21 de Mateus, versículo 13. Minha casa é um lugar de oração. Mas olha o que Jesus fala: mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Mas vós fizeste da sua casa um lugar de bebedeira. Mas vós fizeste da sua casa um lugar de programas profanos, músicas profanas, de amizades profanas. Ergue tua mão direita e diga: minha casa é uma casa de oração. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Quando fordes orar, entra no teu quarto. Jesus fala de um cômodo da casa. É claro que aqui é o coração, mas também podemos aplicar ao cômodo, a um lugar reservado, a um lugar íntimo. O quarto é o lugar de intimidade. Quando fordes orar, fecha a porta do teu quarto, faça da tua casa um lugar de oração. Quarto não é lugar só para fazer aquilo, não. Quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Olha que coisa linda. Precisamos aprender a fechar a porta do quarto e orar. Eu rezo em muitos lugares, mas o lugar que o Frei Gilson mais gosta de rezar é dentro do meu quarto. Claro, tirando a capela diante do Santíssimo Sacramento. Eu amo rezar no meu quarto, fechar a porta do quarto. Ali no meu quarto eu preparei um lugar de oração.
e ali é o meu lugar de intimidade com Deus. Fico horas e horas com Jesus. Abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 16, versículo 3 a 5. Romanos 16, 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. As primeiras igrejas eram reunidas nas casas, minha gente. A igreja cristã começou dentro das casas, minha gente. A igreja primitiva eram casas de oração, minha gente. A igreja primitiva abria suas casas para os padres, para os apóstolos, para os profetas. A sua casa era a casa dos cristãos antigamente, era a casa de oração. Você está entendendo isso, sim ou não? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 14, ou melhor, Colossenses 4. Colossenses 4, versículo 15. Paulo mais uma vez vai falar de uma reunião que acontece dentro das casas. Colossenses 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, como também as ninfas e a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua... Gente, as igrejas eram aonde? Nas casas. Deixa eu falar uma coisa para você, não se assuste. A tua casa precisa virar uma igreja. É por isso, e esse argumento não é de Frei Gilson, mas é de Papa João Paulo II. Igrejas domésticas. A tua casa precisa virar uma igreja doméstica. Eu sei que tem gente que já reclama e fala que você reza o dia inteiro dentro de casa. Mas não se intimide não. Se tua casa é uma igreja, você tem que rezar dentro dessa casa. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, se prepare. A partir de agora, minha casa virará uma igreja. Aleluia! Abra sua Bíblia em Filémon, carta a Filémon, ou Filemon, está antes dos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Filemon, capítulo 1, versículo 2. A Ápia, nossa irmã, a Arquipo, nosso companheiro de armas, e a igreja que se reúne em tua casa. Quantas igrejas tinha nas casas, gente? Então a igreja não começou com templos. Os templos começaram a aparecer no ano 300 para lá, minha gente. As igrejas começaram aonde? Nas casas. Precisamos voltar a trazer as igrejas para dentro das casas. E não estou desfazendo a importância do templo, mas eu estou dizendo que tua casa também precisa virar um lugar de oração, e não um lugar de baderna. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Eles frequentavam todos os dias o templo, mas também partiam o pão aonde? Nas casas. E tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. A fração do pão acontecia nas casas. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio,
Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 7. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Olha que bonito a ordem que Deus vai dar. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu o inculcará a teus filhos. E aí Deus começa a falar: os mandamentos que eu te ensinei, você vai ensinar para os seus filhos. E deles falarás, sentado em tua casa. A casa é o lugar da catequese. Eu diria que o lugar primordial e principal da catequese não é a paróquia. Não estou dizendo que não tem que enviar os filhos para a catequese. Não estou dizendo que não tem que enviar os filhos para a igreja. Mas eu estou querendo dizer que primeiro se dá a catequese dentro de casa. E quem dá a catequese para filhos são os próprios pais, que ensinam a palavra. Você vai enviar para a catequese, vai enviar para a igreja, sim, mas primeiro você ensina. Senta na tua casa e inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa. Senta na casa, senta na mesa, senta no sofá, pega a Bíblia e fala: filho, agora eu vou te ensinar a palavra de Deus. Papai e mamãe deveria fazer isso todo dia. Tem papai e mamãe que ainda chega a uma coisa muito boa, que é fazer tarefa de casa com o filho todo dia. Deixa a mamãe e papai te ajudar a fazer a tarefa da escola. Bonito, parabéns para você, mas vai mais além. A Bíblia é mais importante. Então ensina a Bíblia. Ensina a tarefa de Deus. Amém? E isso é fazer da casa um lugar de... Agora vamos abrir Josué, que está logo após Deuteronômio. É só ir para frente na sua Bíblia. Josué 24. Josué 24. Versículo 15. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu quero que vocês leiam comigo agora. Porque, quanto a mim, eu e minha casa, quanto a mim, eu... Mais uma vez, eu... Amém. Levanta a mão aqui quem é cristão. Levanta a mão aqui quem é católico. Com orgulho, vai, com orgulho, levanta a mão. Não tenham medo de fazer da casa de vocês um lugar de oração. Não tenham medo de fazer da casa de vocês um lugar de oração. Vizinho vai reclamar, amigo vai reclamar, familiar vai reclamar, azar deles, a casa é sua, quem manda é você. E você vai fazer da sua casa uma casa de oração. Um dia eu estava pegando carona com uma pessoa e ela me dizia assim: Frei, depois que eu comecei a escutar as pregações, não tem mais bebida dentro de casa. Eu falei: ô glória, glória a Deus. Na minha casa não entra bebida, só quando vem meus familiares, aí porque eles trazem, Frei. Eu falei: não, mas aí que você está errado. Eu já estava todo feliz, você estava dizendo que já tinha eliminado. É porque eles trazem, não tem na minha casa, mas eles trazem. Não, a casa é sua, quem manda é você, e você que determina. Nessa casa, nós vamos nos divertir de outro jeito. Já tem suco, tem refrigerante e tem água. Porque minha casa é um lugar de oração, não é lugar de bebedeira. Não é lugar de farofa, não é lugar de farra.
Tem coragem, sim ou não? Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu quero falar um pouquinho da importância da oração para o casal. Casais, vocês precisam rezar, meus filhos. Casal que não reza, o diabo entra. E se o casal não reza, como é que os filhos vão rezar se os pais não rezam? Está difícil hoje em dia. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios. Capítulo 7. 1 Coríntios. Capítulo 7. Versículo 5. Olha o que Paulo vai falar para os casais. Não vos recuseis um ao outro. Aqui significa não recusar sexo. Casal, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo. Então, para os casais, não recusar sexo um ao outro, a não ser que seja de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um ao outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Em outras palavras, Paulo está dizendo que casamento não é só sexo. Paulo está dizendo que casamento também é oração. Paulo está dizendo que casal não é só fazer sexo, casal também tem que estar junto para rezar. E chega a dizer que você, enquanto vai rezar, não vai se preocupar mais com sexo. Vamos nos dedicar, amor, a um período de oração na nossa vida. Amor, vamos para a canção nova. Quantos casais estão tão felizes que a primeira vez que o homem veio rezar no retiro? Quantos casais faltava você fazer isso, pegar um final de semana para rezar? Parabéns para você, continue. Levanta a mão os casais aqui, levanta a mão os casais aqui. Se teu marido está do lado, dá uma zoiada para ele e fala: não é só sexo não. Só sexo não alimenta casamento. Tem que ter oração também. É Paulo que está falando. Então por que muito casamento está sendo destruído? Porque só tem sexo, não tem oração. Mas também não está errado só ter oração e não ter sexo. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois bem feitos, o sexo bem feito e a oração bem feita, amém? Se fizer os dois, diabo nenhum entra. É Paulo que está falando. Diga para o seu amorzinho que está do lado: amorzinho, então nós vamos fazer aquele lá, vamos fazer, mas também vamos rezar mais agora, amém? Diga obrigado, Jesus, pelas suas palavras. A importância de ensinar os filhos a rezar. Eu louvo os meus avós que me ensinaram a rezar. Eu louvo a minha mãe que me ensinou a rezar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Ou melhor, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo de 14 a 15. 2 Timóteo 3, 14 a 15. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas escrituras. Desde quando?
Feliz o pai que ensina os filhos desde a infância. Não é para quando ficar grande. Sabe qual é o argumento mais absurdo que eu tenho visto nos dias de hoje? Tem que batizar a criança, meu filho. Ah, não vou batizar, sabe por quê? Porque ele tem que decidir quando ele crescer, se ele quer ou não. Espera aí, não entendi. Você é cristão, você é católico e está dizendo que agora o teu filho, quando ele crescer, ele vai decidir se ele quer rezar ou não, se ele quer ser católico ou não. É isso que eu ouvi. A pergunta que eu faço para essa pessoa é: então por que também você não deixa o seu filho decidir se ele quer escovar os dentes ou não? Por que também você não deixa o seu filho decidir se ele quer tomar banho ou não? Eu pergunto para vocês, se você deixar para o filho decidir pequeno, se ele quer tomar banho e escovar o dente, ele escova dente, ele toma banho, sim ou não? Aí então você dá banho obrigado. Quantas vezes o filho entra obrigado? Vai tomar banho, menino, vai escovar o dente, porque você que é adulto sabe o que é melhor para ele. Então você não vai esperar ele crescer para ver se quer escovar dente, se quer tomar banho. Você é o adulto e sabe o que é melhor para ele. Você toma as decisões por ele. E nada melhor do que a fé cristã, que a fé católica, que é o que a gente tem de melhor, a gente poder passar para os nossos filhos. Então esse argumento é frajuto, esse argumento é irresponsável dos pais. Então quando o seu filho crescer, ele decide se quer ir para a escola. Ah, mas quando meu filho crescer, vamos parar com isso. Isso revela a irresponsabilidade dos pais, a imaturidade dos pais. Está claro, sim ou não? Ensinar as escrituras para o filho desde a infância conheces as escrituras e sabes que ela tem condição de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Desde pequeno eu ensino para o meu filho Jesus, desde pequeno eu ensino para o meu filho Bíblia, de pequeno eu ensino para o meu filho que ele vai ser salvo só se ele crer em Jesus. Faça da tua casa um lugar de oração. Quem ensina para o filho de pequeno vai ter menos trabalho lá na frente. Amém? Eu quero tratar um assunto importante agora. Já que eu estou falando da oração na casa, eu quero falar da importância da oração antes das refeições. Sua família reza antes de comer, todo mundo junto reza para depois comer? Não vou pedir para levantar a mão, senão vocês vão passar vergonha. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus 14, versículo 19. O que está escrito aí? Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, aqui é Jesus, e elevando os olhos ao céu, o que Jesus fez? Abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos que os distribuíram para o povo. Então antes de comer tem que fazer o quê? Abençoar. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 15, versículo 36. 15 e 36. Tomou os 7 pães e os peixes e os abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos que os distribuíram à multidão. Então não é comer primeiro. Primeiro, abençoa. Acho tão bonito quando eu vou naquela família que tem a sua própria oração para rezar. Vocês da família criaram a própria oração de vocês. Mas eu confesso que tenho ido em muitas famílias e quando eu sento para comer, não rezam, eu começo a cobrar.
Vocês não rezam antes de comer? Não, Frei, aqui não é costume. Então vamos aprender. Onde eu passo, e é bonito que depois eu volto nas casas, agora o homem está puxando a oração, a mulher está puxando a oração, às vezes os filhos estão puxando a oração, não importa quem, reze, abençoe esse alimento. Senhor, abençoe este alimento que nós vamos receber agora. Na minha comunidade a oração é: Senhor, abençoai o alimento que vamos receber, fazei com que ele sirva para o bem de nosso corpo e de nossa alma, para a vossa maior glória e nossa santificação. Todos os freis fazem junto essa oração e depois ao ataque. Mas primeiro a gente agradece, primeiro a gente abençoa o alimento. Amém? Atos dos Apóstolos 27. Atos dos Apóstolos 27. (33 a 35). Atos 27, 33 a 35. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa. Paulo encorajou que as pessoas comessem e disse: já faz hoje 14 dias que estáis em jejum. Olha, o povo jejuava, hein? 14 dias em jejum, sem comer nada. Quantos dias em jejum? Imagine tu, 14 dias sem comer. Você ia ficar enjoado, azedo. Versículo 34. Rogo-vos que comais alguma coisa. Paulo começou a falar: gente, vocês têm que comer, já faz 14 dias. No interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isto, o que Paulo fez? Tomou o pão, pronunciou uma bênção na presença de todos, e depois de parti-lo, começou a comer. Vocês estão entendendo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: toda vez que tiver uma comida na tua frente, diga para ele, seja na tua casa, seja no restaurante, seja na rua, quando tiver uma comida e você tiver vontade de colocar dentro de você essa comida, você lembra que você tem que abençoar este alimento. Amém. E Deus, que é todo poderoso, abençoará, e você comerá um pão abençoado, uma pizza abençoada, um hambúrguer abençoado, um churrasco abençoado, o que você quiser. Ô gente, eu acho que a gente é meio besta às vezes. Eu pergunto: é melhor um churrasco sem a bênção ou um churrasco com a bênção? E por que nós não abençoa? Diga para quem: nós é besta mesmo. Parabéns aos que já fazem, aos que não fazem. Frei, mas é toda vez? Toda vez. E posso dar um conselho que não é o tema da pregação? Quando você abençoa, se alguém tiver feito mal para este alimento, na hora que você abençoa, todo o mal que foi feito para este alimento, quando você invocou a bênção de Deus, acaba sobre aquele alimento, e você pode comer em paz. Você não sabe quem preparou, você às vezes não sabe quem fez, você não sabe de onde veio, não importa. Na hora que você abençoar o alimento, eu abençoo este alimento, como você viu na Bíblia. Pronto, se a bênção chegou, Deus é maior do que toda maldição, do que todo que fizeram com aquele alimento, contra todo mal, e você pode comer em paz este alimento. Eis a importância de abençoar os alimentos. Ensinar os filhos de pequeno. Amém? Diga comigo: a minha casa precisa ser um lugar de oração. Gente, eu tinha tanta coisa boa para falar com vocês, mas o meu tempo acabou. Eu já pulei tantos tópicos interessantes, lindos. Deus vai nos dar outras oportunidades. Eu tinha mais assuntos, por exemplo, só vou deixar vocês com água na boca. Eu iria falar com vocês
Eu iria falar com vocês dos primeiros milagres de Jesus dentro das casas das pessoas. Eu ia falar com vocês de como a oração é importante para pedir a orientação para Deus em família. É preciso pedir uma orientação para Deus, vamos rezar, o que Deus quer que a gente faça? A oração resolve isso. Eu ia ensinar para vocês a importância de orar juntos. Qual é o poder disso? Estava na Bíblia. Eu ia ensinar para vocês o poder de orar pelos que não estão convertidos da família de vocês. Mas não dá tempo. Vai ter que ser no próximo acampamento para as famílias. Eu quero que você fique de pé. Quem quiser abrir a Bíblia, abra. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 35. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 35. Diga comigo, a oração tem poder. Eu quero terminar essa pregação mostrando o que uma oração pode fazer dentro de uma casa. Você sabe o que a oração pode fazer dentro da sua casa? Eu quero mostrar na Bíblia alguém que rezou dentro de uma casa por uma situação, e olha o que aconteceu. Eliseu entrou na casa, preste atenção. Eliseu entrou na onde? Numa casa onde estava um menino morto em cima da cama. Olha a cena. Eliseu entra numa casa e em cima da cama tem o quem? Um menino morto. Talvez dentro da tua casa tenha um menino morto pela droga. Talvez na tua casa tenha um marido morto pelo adultério. Talvez na tua casa tenha um marido morto pela pornografia, pela bebedeira. Talvez na tua casa tenha gente morta pela depressão, pelo pensamento de suicídio. Talvez na tua casa tenha muito morto vivo. Eliseu entrou naquela casa, o menino estava morto. Eliseu entrou e fechou a porta. Ele entrou na casa, fechou a porta atrás de si, e do morto, e diante do morto ele orou ao Senhor. O que Eliseu fez? Orou. Tem vezes que você fica assim: essa situação na minha casa, eu preciso buscar um médico, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso buscar não sei o que, um pediatra, papapá. Beleza, isso tudo é maravilhoso. Nunca a igreja desconsiderou a ciência. Vá atrás de tudo isso. Só que às vezes a gente esquece do mais importante: orar. Orar. Eu não sei o que está acontecendo no seu casamento, eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. O menino estava morto. Depois ele subiu na cama, deitou-se em cima do menino, colocou seus olhos sobre os dele, sua mão sobre as mãos dele. E enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estender-se sobre o menino. O menino, espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Você está entendendo? Você está entendendo? A oração levanta defunto. A oração levanta teu marido. Eu ouço tantos testemunhos. Frei, o meu marido odiava que eu acordava na madrugada. Hoje ele reza comigo, porque a oração da mulher levantou o defunto do marido que não queria saber de Deus. A oração levanta filhos. A oração de minha mãe levantou Frei Gilson, que não queria saber de rezar. A oração de mamãe, o joelho de mamãe. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração.